Vamos orar? Coloque a mão no seu coração. Pai Santo, obrigado por estarmos aqui na Tua casa, lugar de bênção, de misericórdia, lugar onde o Teu amor fala aos nossos corações. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui essa noite, homens e mulheres tementes ao Senhor. Por isso, a oração que nós fazemos essa noite é que o Espírito Santo use a nossa vida para ministrar nos nossos corações. Você diz amém? Você diz glória a Deus? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor nessa noite? Aleluia! Deixa eu, antes que eu esqueça, no final, te dar um recadinho. Vocês viram que a nossa cidade está, como diz um amigo meu, à beira de um colapso, né? Não somente aqui, mas Divinolândia está mais difícil do que aqui, viu? Está tenso lá também, Divinolândia. Um amigo meu disse que, acho que nos últimos 8 dias foram 79 casos de pessoas que precisam ser internadas. Então eles estão mandando para outras cidades. Nessa mudança nosso culto domingo é às 17 horas. Tá ok? Nosso culto domingo será às 17 horas. O toque de recolher é às 20. Então nós acabaremos até 19 horas, já encerramos. Na terça-feira, o nosso culto é às 18h30 para terminar às 19h30. 1 hora de culto, rapidamente. Às vezes não vai dar tempo de tomar um banho, já vim correndo para a igreja. Então, na terça-feira vai ser das 18h30 às 19h30. Então, domingo eu volto a falar de terça-feira, amém? Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Reis, ou é 1 Reis, quem lembra? 2 Reis, capítulo 5. Hoje estou extremamente animado para falar da palavra de Deus ao seu coração. Naamã, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor lhe tinha dado a vitória à Síria. Ele era um herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que lhe foi ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Querido, o que mais me chama a atenção aqui é que no versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: um comandante do exército do rei da Síria, ele era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor lhe tinha dado a vitória à Síria. E essa palavra Senhor é do Senhor poderoso mesmo de Israel, aquele que é poderoso acima de tudo para fazer o que pedimos ou pensamos. E quando eu olhei esse texto, eu fiquei pensando, tudo que Deus vai construir, vai começar a fazer, a principal característica nesse homem e nessa mulher é a obediência. Vou repetir. Todas as vezes que Deus começava um projeto, um sonho dele sobre a face da terra, a principal característica daquele homem e daquela mulher era a obediência. A obediência. E quero falar um pouquinho sobre obedecer versus desobedecer. A maior das exigências que Deus faz ao homem perante a sua palavra
não é carregar a cruz, servir, fazer, ofertar, ou até mesmo negar a si mesmo. Mas a convicção que eu tenho perante a palavra de Deus, que a maior de todas as exigências é que as Escrituras dizem que nós temos que obedecer ao Senhor. Tem uma historinha na Bíblia que eu queria levar você também a ler sobre ela. Abre sua Bíblia em 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. A Bíblia fala da história do primeiro rei de Israel. A Bíblia relata o seguinte: diz: foi assim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel. E a Bíblia diz o seguinte: agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que ele fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel, quando estes saíam do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe a ninguém. Não poupe a ninguém. Mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e fez a contagem em Telaim: 200.000 homens de infantarias e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e pôs emboscada no vale. Então disse aos queneus: vão embora, afastem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles. Porque vocês usaram da misericórdia para com os filhos de Israel, quando eles saíram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul derrotou os amalequitas, desde Ávila até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo o que mais tinha de bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e que era desprezível, eles destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: olha, lamento haver constituído Saul como rei, porque ele não deixou de me seguir e não escutou as minhas palavras. O Senhor chama Samuel e diz: escuta, Samuel, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você desafiou Saul a vencer os amalequitas, a ordem foi não poupar nada. Mate Agag, destrua todos os amalequitas, porque assim é a minha direção. Mas o que a Bíblia diz que aconteceu? Saul foi para a guerra, e aquilo que tinha de valioso, ele poupou, e ele tomou uma outra decisão: vamos guardar com vida o rei deles, Agag, para mostrar que nós somos fortes, vencedores, para mostrar que obediência parcial é obediência, para mostrar que mesmo que a gente tenha um coração ruim, pelo menos encontra algumas coisas boas dentro de nós. Mas havia uma direção de Deus: você não vai poupar nada. Samuel vai procurar Saul. E aí
a Bíblia diz que quando ele encontra, ele diz o seguinte, olha só: Saul, eu vou declarar a você aquilo que o Senhor me disse essa noite. No versículo 17, Samuel disse: não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você não foi colocada por cabeça da tribo de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Porque então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor, Saul. Depois ele continuou dizendo: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Escuta, Saul, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Escuta, Saul, deixa eu te dizer uma coisa: obedecer é melhor do que sacrificar. Queridos, obediência é algo que a gente luta constantemente nas nossas vidas. E principalmente sobre o que eu quero falar sobre obediência no dia de hoje. Sobre aquilo que eu entendi em relação a Deus, sobre a vida daquele homem que mergulhou nas águas, entendendo: eu preciso me submeter. Porque o único princípio que demonstra que o homem honra a Deus é a obediência. Ah, pastor, mas eu amo a Deus porque eu faço coisas boas para Deus. Saul também fez. Ele entendia o quê? Que eu poderia poupar e colocaria aquelas ofertas, os bois, diante de Deus e subiria como um cheiro suave e agradável. Mas o profeta disse: tenho prazer, o Senhor, na gordura de carneiros, muito mais do que a sua obediência. E para mim obedecer, o que me motiva é a minha submissão. Você só consegue obedecer a alguém quando você se submete àquilo que é delegado às nossas vidas. E para mim, me submeter, tem uma palavra que eu digo que é a mais difícil de lutar com ela. Obedecer, submissão, e a terceira palavra é ego. O seu ego não se sujeita a tudo. Antes de você tentar ser submisso, você vai ter que vencer seu ego. Eu fazer isso. E o homem só consegue vencer o seu ego, só consegue ser submisso. E ele só entra debaixo de obediência quando ele vive pelo Espírito. Aí ele ouve a voz de Deus e fala assim: poxa, que legal, que legal, que legal. Porque, querido, na nossa caminhada cristã, uma das coisas que eu aprendi é que você não vai conseguir servir a Deus andando no caminho da rebeldia. Vou repetir: na sua caminhada com Deus, você não vai conseguir servi-lo a Ele com a rebeldia que se instala conosco através de um espírito rebelde. Você pode até tentar caminhar, mas servir, você vai precisar quebrar esse espírito que é algo que já vem desde a queda de Adão e Eva. Porque o homem, coloca a mão e fala assim: eu, diga eu, bata, diga eu.
Olha, deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. Nós aprendemos na igreja que Deus é um ser superior, mas parte daquilo que Deus construiu, surgiu alguém que tentou invertir, tentou ser como Deus. E esse ser, que a Bíblia chama de Satanás, ele é muito sagaz. E só tem uma coisa que faz Satanás rir. Só uma coisa. É quando uma pessoa rebelde prega a palavra. Aí ele ri, ele fala: "Oh, você está falando, cara, mas você não vive isso. Você não permite vencer seu ego, você não é submisso. E você está falando da palavra de Deus para as pessoas." Ele ri, sabe por quê? Porque ele fala assim: o meu princípio está dentro de você. Eu estou dentro de você e você quer pregar uma palavra de vida para alguém. O homem acaba se tornando motivo de deboche. Porque aí a gente quer falar de Deus e não consegue. Porque não é a palavra com autoridade, com poder. Porque o princípio que está dentro da gente não é do Criador. São de criaturas. E criaturas que muitas vezes Deus olha e fala assim: peraí. Eu não tenho como derramar da minha glória, do meu poder sobre essa vida. O ser humano é tão interessante, a Bíblia, para quem lê, tá? Quem lê. Que se você tirar essa tampa aqui tem uma tomada, e colocar o dedo num fio descascado, o que dá? Choque. Aí alguém fala assim: não, vai de novo lá naquele lugar e põe o dedo. Você coloca? Não. Porque você sabe o que um choque acarreta sobre a sua vida. Aquele ditado que gato escaldado tem medo de água fria. Você não vai colocar. Assim também é a ação de um homem que deixa de ser governado pelo poderio de Cristo sobre a sua vida e sabe que pela sua desobediência, pela sua transgressão, o mundo espiritual vai requerer algumas coisas dele. Partes das suas perdas é em função da sua desobediência. Quando você erra, você percebe: poxa vida, estou sentindo que algo vai acontecer. Quem vive com Deus, não é que Deus nos pune, não é que existe um Deus lá no céu dizendo: agora vão lá e faça isso. Não. Mas é porque a Bíblia diz que Deus nos ama, amém? Mas a Bíblia fala que toda ação provoca uma reação. E essa reação é que nos custa muito caro na nossa vida. E sabe, queridos, eu passei a ver que muitas vezes as pessoas, elas até tentam ler a palavra de Deus, mas elas são governadas por um outro tipo de conhecimento que vive dentro delas, chamado alma. E a alma, a última coisa que ela quer é ser governada pela obediência. Porque a raiz que veio sobre ela era do pecado. E o pecado levou o homem a desobedecer a palavra de Deus. Quando se fala em obedecer, significa ceder, submeter, cumprir. Hoje, eu fico olhando para as pessoas e vejo que elas se submetem a conceitos de outras pessoas que nem sabem o que estão fazendo. Mas as pessoas se submetem. Elas entram lá e querem procurar
profissionais que vão levar elas a ficarem milionárias, que vão levar elas, né, a viver debaixo de um coach, vão levar elas a apostar tudo que tem na vida porque ela vai dar certo. Mas o princípio da vida é a obediência. Quando você lê a história de Adão e Eva, o princípio da queda não foi porque Eva comeu do fruto. Porque quando Deus instalou o princípio, até então só existia Adão. Eva não existia. O que fez ocorrer a queda é que Eva não se submeteu à autoridade do seu marido. Assim como muitas famílias hoje vivem de uma maneira totalmente contrária àquilo que a Bíblia nos fala. Eu dizia esses dias que nas pesquisas revelam que as mulheres ganharam seu espaço. Sim, parabéns a elas. Mas também já existem pesquisas que desde 1978 até hoje, naquele período, de cada 10 homens que infartavam 2 mulheres. Nos dias de hoje, essa proporção já subiu de 7 para 8. Por quê? A mulher ganhou espaço, mas ela resolveu fazer na vida aquilo que não era a função dela, era do marido. E aí, começou a gerar nela estresse, crises. Começou a querer fazer o que ela não foi chamada para fazer. E olha, queridão, deixa eu te dizer uma coisa. Ser obediente é uma decisão. Não é, eu vou fazer. O que adianta fazer com um coração cheio de raiva? Eu lembro de uma vez que eu estava participando de um movimento. E no movimento me deram uma documentação para mim trabalhar com alguns líderes. E eu fui fazer esse movimento. E de repente, as pessoas fecharam a cara para mim e eu não sabia, porque eu também não tinha nem lido. Alguém me passou um documento e falou assim, explane para os seus líderes isso aqui. E eu de repente chego lá, dou uma folha para cada um, todo mundo olhando. E aí todo mundo se fechou contra mim, começaram a fazer umas perguntas. E eu falei, olha, eu só estou aqui para aplicar a lição. Mas o que tinha acontecido? A lição foi errada. Me deram uma lição errada. Era para um outro grupo de pessoas. E aí aquelas pessoas foram até os meus líderes e falaram, o Rubens fez isso. Os meus líderes olharam, Rubens, o que você fez, cara? O que você fez? Aí eu fui até os meus líderes e falei, olha, eu apliquei esse material. Aí eles viram, nossa, que besteira que nós fizemos, como é que nós mandamos material errado? Só que aquelas pessoas já tinham me massacrado. Mas eu saí de boa, eu estava lá, minha função era aquela. E aí sabe o que aconteceu? Os meus líderes disseram para mim assim, Rubens, deixa eu te dizer uma coisa. Você vai ter que ir lá e voltar e pedir desculpa para aquelas pessoas. Eu falei, mas eu não fiz, não foi culpa minha. Ele falou assim, você vai ter que voltar e pedir desculpa. Eu voltei. Eu olhei para algo que tinha dentro de mim, que era muito maior a obediência do que eu não concordar. E eu falei, eu vou voltar lá e vou pedir desculpa àquelas pessoas. E reuni todas. E voltei lá e disse assim, olha, me desculpa pelo que foi aplicado aqui. Eu não queria. Explanei a situação, eles aceitaram a minha desculpa, mas naquele momento eu poderia ter dito assim, eu não vou voltar, eu não vou, mas eu voltei. E por que eu voltei? Porque eu descobri uma coisa. Você não fica chateado com o que eu vou falar com você? Sim ou não? Diga, eu não vou ficar, levante, faça assim para mim, eu não vou ficar. Só é obediente quem lê a Bíblia. Quem não lê, não conhece sobre autoridade, muito menos sobre obediência. E aí que você percebe que você vai ter muitas dificuldades. Porque a maior porta aberta na vida de uma pessoa é a desobediência.
Essa é a maior porta que pode se abrir numa questão daquilo que você pode tratar, segundo as Escrituras, sobre maldição, sobre a pessoa não conseguir realizar os seus sonhos. A desobediência é uma porta que se abre na vida das pessoas, porque elas não se permitem viver debaixo do crivo da palavra de Deus. Olha, só tem um elemento, a Bíblia fala, que gera fé. Aquele homem disse para Jesus: olha, eu preciso levar uma palavra do Senhor a uma pessoa que se submete à minha autoridade. O Senhor não precisa ir. Jesus falou assim: que seja feita a sua vontade. E a Bíblia fala que aquele funcionário, aquele servo, foi curado. Porque a única coisa que gera fé na vida de uma pessoa é a obediência. Se não houver obediência, queridão, eu vou te dizer uma coisa: você vai viver pela razão. E a razão dói muito dentro de nós. Porque nós vamos falar assim: não, mas eu fiz o que tinha que ser feito. Não. Você tinha que ter feito aquilo que era necessário. Saul entendia: não, mas nós trouxemos até Agag, mas a palavra era: escuta, deixa eu te falar uma coisa. Você tinha que ter matá-lo. Mas ele não fez isso. Porque ele não tinha coração para isso. Porque a Bíblia deixa bem claro que fé sem obediência é apenas remoção. Eu vou mudar, pastor. A partir de hoje eu vou ser uma nova pessoa. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Só obedece quem tem fé. Fora isso você não vai conseguir. Mas eu vou ser obediente. Acabei de dizer. Fé sem obediência é o quê? Emoção. Diga comigo: fé sem obediência é emoção. Diga de novo: fé sem obediência é emoção. Diga de novo: fé sem obediência é emoção. E sabe o que é mais triste? Emoção se muda. A mesma pessoa que emotivamente tomou uma decisão de servir a Cristo, ela chora, ela se projeta no altar, coração é quebrantado, mas no outro dia, aí o coração dela revela quem ela é. Aí ela descobre que foi apenas uma emoção que ela viveu. Deus chegou para Abraão e falou: eu quero teu filho. É isso que o Senhor quer? Então eu vou te dar. E sabe por que Abraão sabia que Deus poderia pedir Isaac a ele? Porque ele sabia que Deus faria algo maior na vida dele. Ele tinha uma promessa. Quando você quer mudar sua história de vida, o primeiro movimento que você faz é obedecer. Foi quando Naamã entendeu que, peraí, alguém está me dizendo que se eu não fizer uma mudança, eu não vou ser curado, eu vou mergulhar. Quando o homem entende que ele não obedece, é como uma árvore plantada ali na beira de um grande rio. O que faz uma árvore ser forte, e que muitas delas acreditam que são fortes, e você vai descobrir a obediência e a desobediência. As pessoas, elas têm a habilidade de entender que elas fazem parte de uma árvore, e que na árvore, ela em si é aquele galho que sai para fora do muro e consegue ver tudo, sabe? Ela olha e fica vendo: olha, vocês estão aí na raiz, no tronco, no caule, mas eu sou aquele galho que está por cima da casa e do muro, e eu estou vendo tudo. Mas o que é forte é a raiz. A ação da desobediência é porque a raiz não tem mais força. E quando a raiz não tem mais força, a árvore começa a ficar condenada. Então eu digo para as pessoas que o princípio de alguém que não vai nunca obedecer a Deus é a desobediência, porque a desobediência pega na raiz. Se a raiz morrer, a árvore cai.
ela perde a vida. A unção de Deus na sua vida, ela para na sua desobediência. E quando o homem, ele é obediente, até no deserto, Deus transforma numa terra que manda leite e mel. Mas o desobediente, mesmo que ele viva numa terra que manda leite e mel, ele não vai ter nada que possa mudar a vida dele. O desobediente, ele tem que lutar. E sabe qual é a luta dele? É distinguir aquilo que é bem versus aquilo que é mal. Você começa todos os dias a falar assim: não, será que eu estou fazendo o que é certo? Será que eu estou fazendo aquilo que é errado? Como é que Deus está me vendo? Como é que Deus está me julgando? Mas você nunca deveria viver trazendo dentro de você resquícios de que Deus tem algum vínculo com o mal. Ao contrário, eu dizia esses dias: Deus não tem amor, Deus é amor. Você diz amém? Você pode dar uma salva de palmas a Ele? Ai, ai, ai. Aí vem nós, convertidos, cristãos, chegamos na igreja, bonito. Um dia uma pessoa disse: pastor, hoje eu vou para o maior movimento da minha vida. E eu falei: o que você vai fazer? Ele falou assim: eu vou me batizar. Eu falei: ô glória! Eu falei: o que você vai fazer no seu batismo? Ele falou assim: eu vou mergulhar nas águas e vou me levantar como um vencedor. Eu falei: glória, glória, glória. Eu falei: e no outro dia, o que você vai fazer? Porque a atitude de se tornar vencedor é uma atitude de pessoas que são obedientes, que dizem: eu vou me submeter à vontade, eu vou mergulhar nas águas, mas vai nascer dentro de mim um novo homem, um novo Rubens. Vai nascer um homem segundo a vontade de Deus. Vai sair das águas uma pessoa que é obediente. E para isso, eu preciso mudar dentro de mim meus posicionamentos. É como aquela criança ou jovem que vai à escola. Na minha época nós tínhamos que obedecer aos professores, porque senão encontrava varinha, encontrava feijão, encontrava grãos de milho, e você tinha que se submeter àquela autoridade. E a gente tinha que ajoelhar se fizesse bagunça na sala de aula. Alguém aqui entrou numa sala que tinha uma varinha para apanhar? Você deve ter apanhado bastante, né, Zil? Não, então você era obediente, então. E aí, sabe o que acontece? Nós olhávamos e aquilo que pedíamos para nós fazermos, a gente fazia, mas com uma sensação assim: eu tenho que fazer só porque ela quer. Aquela obediência que você chegava em casa e o seu pai falava assim: deixa eu te dizer uma coisa, vai lá, ajuda a sua mãe. É porque o senhor é meu pai, viu? Senão eu não iria ajudar ela. Eu não gosto disso, eu não quero isso para a minha vida. Mas querido, deixa eu te dizer uma coisa. Surgem nas nossas vidas autoridades. As Escrituras dizem, relatam, que todas as autoridades são instituídas por Deus nas nossas vidas. Como dissemos agora há pouco, as pessoas mandavam um áudio para mim: só viu o que vai acontecer, a cidade vai entrar em lockdown, blá, 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 blá. 2 dias antes já estava uma muvuca. Mas escuta, enquanto não tiver um edital da prefeitura como lei, o que você falou não adianta nada.
O que você me deu foi uma suposição, como todo mundo deu. Mas hoje ela foi lá como autoridade e tomou uma decisão. Fez um proclame: a partir das 20 horas eu não quero mais ninguém na rua. E aí, cabe a nós se submeter à autoridade dessa mulher e entender que o que ela está fazendo não é prejudicial. Pelo contrário, é para guardar as nossas vidas, trazendo restrições nas quais a Organização Mundial da Saúde, o governo federal e estadual entendem que é o melhor para nós. Agora, a pior das notícias que eu tenho para te dar, eu vou te dar agora. A maior prova que você é obediente é quando você se sujeita às autoridades que Deus constituiu na sua vida. Não, pastor, mas eu amo a Deus. Pode continuar amando, tá? Pode amar, continue. Mas como é que eu vou provar que eu amo a Deus? Eita. Lembra quando tua professora chamava a atenção, que ela virava as costas e você ficava rindo dela? Ou do teu pai? Não aguento mais. Uau! Aí chega na igreja, a gente se veste, né? Chega na igreja, pastor, ó, conta comigo, hein? Conta comigo, você vai ver. O que mais me dói é quando bate nas minhas costas. Você vai ver, conta comigo. São os primeiros que vão provocar movimentos para afastar pessoas da igreja. Sabe, quando eu quero saber se você é obediente a Deus, eu vou ouvir teus pais. Ah, é? Aí chegou lá de bobinho conversando. E como que ele era? Meu pastor do céu, você não imagina. Graças a Deus foi para a igreja. Ele não falou que graças a Deus é obediente. Não falou que graças a Deus é uma pessoa amável, querida. Graças a Deus a igreja confinou alguma dessas pessoas que não eram obedientes, que viviam debaixo da desobediência, que vivia gritando, ofendendo os pais, nunca ouviram a mãe. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Fazer 50 anos. A frase que mais me doeu em toda a minha vida é uma frase que me deixa assim, pasmo. É que eu encontro pessoas da minha idade, pessoas mais velhas, que dizem, sabe o que é para mim? Se eu tivesse ouvido meus pais. Eu olho para elas e falo assim, o que você fez da vida? Porque eu aprendi a obedecer desde criança. Principalmente porque fui viver numa família que me criou. E eu entendia que esse princípio da liderança, esse princípio de autoridade dentro da minha casa, o que o meu pai falava era regra, era lei. E quando eu descobri na palavra de Deus, honre pai e mãe, que os seus dias o quê? Se prolongarão. Eu olhei para aquilo quando eu me converti e aí o Espírito Santo falou no meu coração. Olha, Rubens, honrar pai e mãe significa que cada movimento de honra que você fez ao seu pai, o próprio Deus estava na figura do seu pai. Então, se você quer entender um pouquinho sobre autoridade, obediência, você vai entender com as pessoas que te confrontaram e como você reagiu em relação a elas. O seu patrão, imagina só, o seu patrão faz isso. Eu não vou fazer nada não. Imagina que a figura do próprio Deus está ali, olhando para você, dizendo, na igreja você disse que você é obediente, e quando eu coloco você debaixo de alguém para se tornar submisso, você reage dessa maneira. Que isso? Eu tinha uma pessoa na igreja, e ele falava assim, não pastor, eu
Graças a Deus eu estou vivendo uma vida com Deus totalmente diferenciada. Deus está cuidando de mim, Deus tem feito isso. Abri mão de tudo, da bebida, agora estou casado, Deus está fazendo 1001 maravilhas. Aí uma pessoa me chamou para ir almoçar na casa dela. E eu tive que parar no supermercado para comprar um refrigerante. Quando eu estou passando no caixa, chega aquele abençoado com um monte de cerveja, vinho, 1 litro de uísque. Pastor, o senhor aqui? Eu olhei para ele e falei assim: sou eu mesmo. Agora parece que aquilo que você falou para mim, você não está conseguindo cumprir. Ele baixou a cabeça, não quis mais falar comigo. A autoridade na sua vida, ela tem uma função: representar a Deus. Agora, como que eu vou reagir? Não sei. Porque nós não sabemos o que é uma autoridade delegada. A gente imagina numa autoridade imposta, mas delegada não. A Bíblia fala: orem pelos aqueles que são autoridade na sua cidade, um promotor, um juiz, para que Deus dê sabedoria, dê graça a essa pessoa, na hora de um movimento ali, sobre que pode balançar a igreja num todo, numa cidade, aos deputados. Eu sei, gente, eu sei que, como nós não vemos essas autoridades sendo regidas pela palavra de Deus, nós olhamos e falamos assim: pastor, deixa eu dizer uma coisa, não tem condições. E realmente, o Brasil é um país que está vivendo um momento difícil mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa: a nossa obrigação não é julgar, a nossa obrigação é orar por eles. É para que Deus dê graça ao STF. Ah, pastor, mas as notícias que vêm de lá são difíceis. Ore por lá, queridão. Quem vai fazer o movimento é Deus, não somos nós não. O que nós fazemos é exercer uma ação no mundo espiritual de dizermos: Senhor, nós não concordamos, mas nós entendemos que pela Tua palavra foi o Senhor que colocou. O mesmo Deus que põe é o Deus que pode tirar. Você diz amém? É. Agora a minha função e a sua não é de julgar o outro presidente, o outro ministro. Não, queridão. Aprendi uma coisa na vida. Isso posso falar com autoridade sobre a sua vida. Aquilo que você critica nos outros, um dia você vai ver que vai estar fazendo o que ele fazia numa proporção muito mais forte. Você vai ver que um dia você vai estar lá. Lembra quando você julgou? Deus esperou um momento para quando você chegar lá, como que você vai reagir. Aquela autoridade, a autoridade do senhorio de Cristo na sua vida, Ele vai te acompanhar. Vamos ver como que você faz. Você faz melhor? Então faz. E aí você percebe que você, por não entender o que era obediência, o princípio da desobediência é sempre tentar levar a primazia, aquilo que Deus fez melhor, que é o homem. O poder satânico tem a função de destruir, mas o nosso Deus tem o poder de construir. Você diz amém? Você dá uma salva de palmas a Ele? Sabe, queridos, quando nós olhamos para uma pessoa que é autoridade delegada por Deus, e olhamos para ela e começamos a falar uma injúria, uma palavra de baixo calão, e começamos a se levantar contra ela. Deixa eu te falar uma coisa: você vai errar, e vai errar feio. E sabe o que eu quero dizer por que você vai errar feio? Porque Deus pode se encontrar naquela pessoa
Olha o que eu estou dizendo. Deus pode estar naquela pessoa, na qual você olhou e criticou e falou mal. Naquela pessoa que você olhava e dizia assim, como pode? Falar. Não é a sua função. A nossa função é entender, peraí. Aquela autoridade foi Deus que colocou naquele lugar. E eu aprendi uma coisa. Criticar uma pessoa delegada é pecar contra Deus. Porque Deus sempre vai estar naquela pessoa que está naquele lugar. Por isso eu e você devemos entender que a vida está vinculada a duas coisas, a Deus e a sua autoridade. Elas são inseparáveis. Não é possível você manter uma atitude com Deus diferente de uma atitude com uma pessoa que Deus delegou para estar naquele lugar. Eu aprendi a respeitar as pessoas que Deus colocou na minha vida como autoridade. Tive que aprender. E como que eu aprendi? Lendo a Bíblia, escutando a palavra de Deus. Porque eu descobri com meus olhos, tem pessoas que tentam crer, mas os seus corações não conseguem obedecer. Quando você começa a ver a Bíblia, você percebe que foi distorcido no meio dos homens, e a palavra que eu falo de distorção foi colocada no meio do coração dos homens, que todos nós nascemos pecadores, e a Bíblia relata isso em Romanos 3:23. Mas uma das coisas que ficou esquecido é que todos nós nascemos desobedientes. Só que a desobediência você não gosta de falar, mas você fala com muita habilidade do pecador. Sabe, queridão, a Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo reconhece sobre obediência, a Bíblia diz que ele foi iluminado. E quando ele foi iluminado, ele olhou e falou assim, que farei, Senhor? E olha que ele era um homem que matava. Ele matava, destruía as pessoas por causa de uma religião, por causa de um evangelho. Ele olhou e ele é iluminado por Deus. Ele falou assim, o que eu farei, Senhor? E a Bíblia diz mais, quando ele foi movido pelo Espírito Santo através do evangelho, ele chamou Jesus de Senhor. O que farei, Senhor? Ele já começou a entender que as autoridades sobre a vida dele era extremamente importante. Sabe, olha para mim. Pior coisa na vida de uma pessoa é quando ela tem olhos e ouvidos para obedecer somente a uma pessoa. Uma. Ela faz com que os ouvidos e os olhos dela ouçam apenas uma determinada pessoa. Isso é um erro na sua vida. Isso indica que ela nunca descobriu nada sobre a autoridade, sobre a vida dela. O importante é quando eu sei submeter. Eu chego lá, não pode. Não posso. A gente se submete aos homens, mas a gente não se submete à autoridade que foram dadas a homens. A gente não se submete. Porque a gente acha que os homens são falhos, são fracos. A Bíblia diz que lá no jardim do Éden, os homens, Adão e Eva, eram obedientes enquanto estavam na presença de Deus. Mas quando Deus saiu da presença, a Bíblia diz que na ausência eles esqueceram as ordens e mostrou e revelou qual era o coração deles. Muitos
vem à casa de Deus, dizendo: eu vou lá porque Deus vai falar ao meu coração. Mas o coração, muitas vezes, está duro como uma pedra. E aí o homem vem e ele se confronta com a palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre vai pedir mais espaço para trabalhar no coração do homem. Mas o homem vai olhar e vai dizer: meu Deus, o que eu faço? Quando você se converteu, dos seus olhos saíam rios. E rios de águas que transbordavam por alguém que estava sendo inundado pela presença de Deus. Depois de alguns anos, você não consegue derramar mais nenhuma lágrima dos seus olhos. Ah, pastor, mas o que é isso? Perdeu a essência, o primeiro amor. Poupou Agag. Achou que sacrificar era melhor do que obedecer. Ah, mas eu vou na igreja porque eu quero ver Deus. Deixa eu te falar, quem vive em espírito, a Bíblia diz que esse geralmente vê Deus face a face. Ele não precisa vir à igreja: eu tenho que ir porque Deus tem que falar comigo. Deus fala conosco constantemente, amém, igreja? Fala. Agora, depende do que você quer ouvir de Deus. Que você é servo bom, fiel, amado, ou que você é desobediente, não ouve a ninguém que possa falar ao teu coração. Faz o que você deseja, já levanta com pecados e pecados dentro ocultos, pecados que se revelam. Qualquer distância que você pode percorrer, 500 metros, em 500 metros são situações mal resolvidas dentro de você. E aí você, quando você vê, você está mal, vivendo mal, pensando coisas ruins, acreditando que tudo é contra você. Sabe, a vida encurtou muito para mim problemas, porque eu aprendi a viver debaixo daquilo que é delegado por pessoas à minha vida. Eu adoro conversar com pessoas mais velhas do que eu. Eu adoro. Porque elas sempre têm algo para nos ensinar. E como muitas pessoas buscam em nós informações, quando elas buscam, nós temos sempre uma experiência gradita lá à frente. Alguém que 70, 80 anos de idade, aquela pessoa poderia dizer que é um manancial de experiências, de erros. Mas a maior qualidade dela pode ser os acertos daquilo que ela cometeu como erro no seu passado. Pastor, eu sou obediente. A sua obediência, olhe para mim, ela é relatada nos céus, segundo aquilo que você obedece aos homens. A sua voz, o seu sacrifício chega aos céus pela obediência que você tem a homens. Não, pastor, mas eu sou obediente a Deus. Sem ver a figura de Deus, como que você vai ser obediente, querido? É igual a Covid. Ah, mas está matando, tá? Mas você não viu ela. Sabe quando... um termo que me falaram, e eu lembro disso, que no começo da Covid eu falei: ah, tem tantos casos em tal lugar. Aí você falava: ah, isso eu não acredito ver não. Olha, mas tem mais tantos casos lá na Bahia. Ah, isso eu não acredito não, isso é coisa comercial, é coisa do governo, é coisa de... ah, tem tantos casos em São João, também não acredito. Ah, tem tantos casos, não acredito. Até que de repente pessoas do teu lado começam a pegar. E sabe o que eu vi? Um testemunho de uma pessoa. Ela falou assim: o pior não é uma pessoa do teu lado pegar, o pior é uma pessoa que você ama morrer. Aí você vai acreditar. Aí você vai olhar e vai falar assim: puxa vida, por que eu não orei por ela? Por que eu não tentei dar o meu melhor?
A gente acha que o Evangelho é uma inspiração para vir à igreja. Não, querido. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a palavra de Deus declarada sobre as nossas vidas. O Evangelho, ele transforma o nosso ser. E o sinal de maturidade. Sinal que você quer entender. Como é que eu estou com o Senhor? Como é que eu estou bem com Deus? Ele é medido pelo sensor de obediência. Esse sensor de obediência, ele sobe aos céus, ou ele desce, conforme você trata os seus líderes, aqueles que são autoridades sobre a sua vida. Às vezes você fala assim, mas Deus sabe quem eu sou. Isso me assusta, não te assusta não? Eu olho para mim, aí eu entro em desespero. Eu não deixo meu coração falar isso. Deus sabe quem eu sou. Isso é o que o inferno quer ouvir da sua boca. Não. Eu sei quem eu sou. E sabe o que eu digo todo dia para mim? Eu preciso melhorar. Um dia uma pessoa falou assim, pastor, quando eu crescer eu quero ser igual ao senhor. Eu falei, não faça isso. É um suicídio na sua vida. Mas o senhor é um pecador de marca maior? Não. Mas sabe o que eu olho para mim? Eu sei que eu poderia ser bem melhor. Eu poderia fazer muito mais coisas do que eu fiz. Muito mais. Mas eu luto todos os dias como você. Mas sabe uma coisa que eu tenho uma nota boa? Obedecer às pessoas. Então quando alguém perguntar como que é a sua vida com Deus, estou aqui para te ensinar essa noite. Como que é? Como que você mede? Aí você olha e fala assim, é pela obediência. Aí ela vai olhar e fala assim, mas você é obediente a Deus? Você fala, não, é a obediência entre eu e as autoridades que Deus delegou na minha vida. Aí você vai entender se você é obediente. Olha que legal como Deus é perfeito. Olha como Deus constrói. Entendendo que o homem teria que se sujeitar a autoridades. É quando teu patrão pede alguma coisa que você vai lá e fala assim, olha, resolvi, está aqui. Você se submete à autoridade. Você olha e fala assim, eu estou fazendo aqui porque aquele que é autoridade na minha vida, aquele que paga o meu salário, aquele que muitas vezes deixa, porque a gente tem a sensação de que o patrão é o homem mais rico da empresa, mas muitas vezes você não sabe que ele está tirando dinheiro do bolso para conduzir a empresa. Mas ele preserva pelo seu salário. Em algum momento da sua vida, agora você vai entender o que é autoridade. Em algum momento da sua vida, você orou pelo seu patrão, dizendo, Senhor, obrigado porque essa autoridade tem sustentado a minha vida. Ou você critica ele, você fala mal, você expõe ele, você leva ele ao ridículo, você fala ele é mal pagador, esse homem não presta. Deixa eu te dizer, Deus pode estar na figura dele, queridão. Aí não adianta subir no altar, não adianta levantar as mãos. Ai meu Deus, fala comigo, o senhor tem que trazer uma resposta até quinta-feira. Quer dizer para você que o termômetro é diferente como a gente pensa. A obediência se submete às autoridades. Como é que eu olho as autoridades? Eu faço isso uma pergunta bobinha, não precisa me responder não. O que você fala a meu respeito? Pronto. Você fala do pastor Rubens, da pastora Fernanda, que é os seus pastores. Só isso. Eu caminho aqui já há algum tempo, a Silvia, a pastora Elza. Vocês já viram eu falando mal de alguma igreja aqui? Você já viu, pastora? Falar mal de algum ministério aqui dentro? Não vai ver. Não vão ver eu falando mal de nenhum pastor. Sabe por quê? Aprendi isso quando Davi tem um manto rasgado. Quando ele corta uma outra parte do manto. Quando ele olha para Saul e diz, esse aqui é um ungido do Senhor. Aprendi isso. Agora eu quero terminar. E eu sei o que tirou a sua obediência. Eu sei o que roubou a tua força.
a Bíblia relata que quando saiu, voltou. Samuel o encontrou, disse: escuta, estive a noite inteira orando junto ao Senhor, e o que você fez, Saul? Não, nós fomos lá, e eu com medo que o povo não me visse como um homem importante nas suas participações, os permiti que eles trouxessem parte do despojo. E aí a Bíblia diz que Samuel olha e veio balido, ungido, os bois. E o que você fez? Eu também trouxe aquilo que eu achava que era especial, mas tinha uma palavra de Deus: matem todos que estiverem vivos. Olha para mim. Sabe o que culminou a sua desobediência? Sabe o que faz o homem ter dificuldade com autoridade? É que você, em determinados momentos da sua luta, poupou os amalequitas. Sabe aquela conversa assim de não, mas nem tudo Deus quer. A conversa mais perigosa de um crente é quando ele fala assim: não, mas Deus não pensa assim. Toda vez que você estiver sentado com uma pessoa e ela falar Deus não pensa assim, olhe para ela com o olhar desconfiado, porque Deus pensa aquilo que está escrito na palavra dele, não é o que o ser humano acha que é certo ou está errado. Não, mas Deus não pensa assim. Já levanta, deixa o espelho ficar arrupiado. O que é isso? Da onde está tirando essa heresia? Porque o que vai prevalecer sempre é a palavra de Deus, amém? Você olha, quando ela falar Deus não pensa assim, tem a amalequita ali dentro. Ela deixou partes daquela situação que Deus pediu para ela não poupar, ela poupou, ela guardou dentro dela, e ela permitiu aquilo viver dentro dela, e aquilo foi ganhando força. Por isso que eu sempre falo: olha, destrua aquilo que está destruindo você, porque senão ele vai ganhar força, e uma hora ele vai te destruir por completo. Saul não soube fazer isso, e aí o amalequita ganhou força. Destrua, pega aquele telefone que tinha telefone de outras mulheres, apague, suma, tira aquilo da sua vida, tira aquilo que fazia você entrar lá nos amalequitas e viver momentos longe da presença. Deus deu uma ordem: destrua, eu não quero nada, não traga nada. Aquele homem falou: não, sobrou coisas boas, vamos levar. Um dia o rapaz falou comigo: pastor, vamos lá comprar uns tênis, tem uns tênis top. Aí eu falei assim: mas eu conheço, não é barato. Ele falou: e lá onde meu amigo vende é R$80. Eu falei: mas isso é um produto que não se pagou royalties para vender. Esse é um produto que é pirata, eu sei disso. Pastor, mas qual é o problema da gente ter uma coisa pirata? De uma coisa contrabandeada, de uma coisa que é lavagem de dinheiro, muitas vezes fruto de drogas que vem destruindo a humanidade. Para quê? Só para dizer eu tenho, só para as pessoas olharem e falar assim: você está vestido com isso aí, como que você conseguiu, da onde veio? As pessoas vão te medir. E sabe por que isso vai acontecer? Porque existe presença de amalequitas dentro de você, e o amalequita, ele tem uma função: destruir a sua obediência. Mas Deus conhece meu coração. Uau! Conheça você primeiro, antes de apresentar ele ao Senhor. Sabe, na minha caminhada cristã, o que valeu não foi
as minhas conquistas. Também quem não consegue ser um pastor lendo 50, 60 livros por ano? Quem não consegue ser um pastor, né, casando com uma pessoa bacana? Quem não consegue ser um pastor sendo amigo de outro pastor? Quem não consegue ser pastor, né, porque nasceu com essa vocação? Não, querido, não foi isso que me fez chegar aqui e ministrar para você, não. O que me fez ser pastor, se você quiser sentar comigo depois eu explico todas as renúncias que eu tive que fazer na minha vida. Renúncias que talvez você não esteja disposto, mas eu estava disposto. Sabe por quê? Porque o meu nível de obediência estava lá em cima. Quando eu me converti, eu me aproximei de quem era líderes, pessoas que me davam direções, pessoas que nem entendiam quem elas estavam fazendo e eu que estava fazendo, mas elas chegavam no meu coração e ministravam, e ali eu fui desmontando um sistema. Dali Deus me deu uma palavra: arrependei-vos, é chegada a vós o reino de Deus. E para um outro reino entrar dentro de mim, eu teria que se submeter às leis daquele reino. E aí eu descobri na minha vida, não daria para mim entrar no reino com os amalequitas. Eu não poupei nada. Eu destruí tudo que era resquício, apaguei da minha vida. Era necessário, ainda nos dias de hoje é necessário, porque a nossa alma é especialista em querer reviver coisas que já morreram. Eu falo, não, já morreu. Prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Já estou crucificado com Cristo. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente, muito mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20 diz. Eu olho hoje para a Bíblia e falo assim, gente, tanta riqueza num lugar, só o nosso Deus. Às vezes, a gente tem o desejo de ser rico. Isso não é ruim. A gente tem o desejo de ter tantas coisas na vida. Mas a gente vive como pobre. E o pior é que a riqueza estava aqui dentro. A gente carrega ela no braço. A gente vem para a igreja com ela. Eu vou, no dia que eu tiver isso, no dia que eu tiver isso, no dia que eu tiver isso. Mas o que vai impedir você de ter é a desobediência. Porque o que aprova você ter as coisas em Cristo é a sua obediência. Você quer ver o tamanho da sua obediência? Olha para mim, olha aqui. Quer ver o tamanho da sua obediência? Aquilo que eu falava, algumas coisas do teu coração gostou, outras ele rejeitou. Mas não é bem assim não. Eu não concordo. O que ele está falando aí não cabe dentro de mim não. Já vivo num outro momento. Pastor, ele deveria até estudar um pouco mais, porque o que ele está falando aí já é coisas ultrapassadas na minha vida. Vai lá. Não sei se eu vou, não vou. E por que a gente fala isso? Porque a gente acredita que, mesmo que vá, Deus vai nos abençoar. Mas sabe como a bênção de Deus vem? Quando ouvimos a voz daquele que nos enviou, dizendo, vá lá e faça segundo a palavra desse homem. E aí nós fazemos, e quando fazemos, traz um resultado melhor do que aqueles que esperávamos. E aí a gente vê o mover de Deus, o poder de Deus nas nossas vidas. Naamã não ouviu a voz do seu subalterno. Mas Naamã tinha uma palavra dentro dele, da maior autoridade de Israel, dizendo, vá e mergulhe 7 vezes. Só uma pessoa que está debaixo de uma missão consegue entender
qual é a palavra de uma autoridade. E ele entendeu, mergulhe. E a Bíblia diz que ele saiu dali como uma criança novinho. Deixa eu te fazer uma pergunta para você que está aqui, para quem me ouve. Por que tem resquícios de amalequitas dentro de você? Por que você não destruiu atrás quando o teu pastor pediu? Quando você recebeu uma voz de alguma autoridade sobre a sua vida? Quando o teu patrão diz, vai estudar, eu vou te ajudar, entra lá, vai fazer aquela faculdade. Mas você achou que era apenas um empresário. E Deus estava ali naquele lugar dizendo, você vai ser o melhor profissional. Ah, não é assim não. Eu só vou chegar dentro da igreja, o meu pastor falar, se vier uma palavra de Deus, escuta. Deus se move no meio das suas autoridades. Você não quis entender isso. Porque você acha que sacrificar é melhor do que obedecer. Mas a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Quantos amalequitas ainda falam dentro de você? Coloque a mão no seu coração. Quantos amalequitas existem dentro de você? Por que você os poupou? Essa é a pergunta de Deus para mim e para você essa noite. Por que você os poupou? Porque você os guardou acreditando que Deus iria ali naquele momento preservar sua vida, acreditando que sacrificar é melhor do que obedecer. Mas o que você fez no fundo foi sacrificar sua própria vida. Se machucou, se feriu. E o tempo, ele foi rápido. E aí quando você acordou, você olha e diz assim, Senhor, a vida inteira eu sacrifiquei. E a palavra de Deus para mim, para você essa noite era, a sua obediência vale mais do que o seu sacrifício. Mas você começou a lutar de uma maneira contrária à natureza de Deus, achando que os amalequitas poderiam ser guardados dentro de você e que ninguém nunca iria desconfiar. Mas aí, queridão, Deus mede o nosso coração no termômetro dele. Existe um timer de Deus, daqueles que estão obedecendo, estão entregando as suas próprias vidas. E para você que nos ouve nessa noite, eu quero te dizer, obedecer é melhor do que sacrificar. E nunca esqueça disso. O seu nível de obediência é medido pela maneira como você se submete às autoridades que Deus delegou sobre a sua vida. Desde um pai, mãe, avô, presidente, um ministro, um pastor, um profeta na sua vida. Deus vai olhar para aquilo que você se colocou à disposição de fazer e vai dizer, aí sim, você está não sacrificando, mas está fazendo a vontade daquele a qual eu enviei para fazer. Que Deus abençoe a sua noite. Que Deus possa te dar graça, possa te dar sabedoria.